por outro ângulo, a pergunta que o Luiz fez pra gente, do pênalti perdido pelo Pedro. Vamos ver se conseguimos identificar. Ó, eu acho que ele tá com a pontinha ainda do pé sobre a linha. O Rizek, ele bota a ponta do pé e ele levanta o calcanhar. Porque para saltar ele precisa estar na ponta do pé. Então a ponta do pé dele está no verde e o calcanhar... Peraí, é quando toca na bola, Sim. né? Tem que voltar um pouquinho, diretor. Aí. Eu acho que ele já está na ponta do pé ali. Mas assim, é uma... Tá. A visão aqui teria que ter uma câmera por baixo para saber do contato. Porque aqui o pé está sobreposto à linha. Chega mais nação, vamos lá, vamos reagir hoje. Agora ao Rizek, André Rizek falando da final e desse lance polêmico que aconteceu na final do Flamengo contra o PSG no Mundial de Clubes. Galera, é o lance do pênalti que o Pedro cobrou e o goleiro assim, se adiantou. Né? O juiz não marcou nada, mas ele se adiantou sim, não tem o que falar, não tem como brigar com a imagem, porque na hora da cobrança o pé do goleiro já tá praticamente não, tá fora da linha, né, galera? Então o VAR, não sei qual motivo, não sei, porque o VAR da Europa ele não gosta de intervir, mas esse lance aí é um lance gritante. Era obrigação do VAR intervir, né, galera? Eu não sei como interviu também no lance do pênalti, porque na Europa, apesar que não foi na Europa, foi no Catar, mas os árbitros eram europeus, tá, rapaziada? Então, bora tá reagindo aqui sem mais enrolação. Galera, você que é rubro-negro, bora tá mostrando nossa força, se inscrevendo no canal e deixando aquele like, tá, rapaziada? Compartilha pra geral, vamos dando continuidade aqui, assiste o vídeo até o final. Foi difícil, né, professor? O alívio dele. Vou mostrar, por outro ângulo, a pergunta que o Luiz fez pra gente, do pênalti perdido pelo Pedro. Vamos ver se conseguimos identificar. Ó, eu acho que ele tá com a pontinha ainda do pé sobre a linha. O Rizek, ele bota a ponta do pé e ele levanta o calcanhar. Porque para saltar ele precisa estar na ponta do pé. Então a ponta do pé dele está no verde e o calcanhar... Peraí, é quando toca na bola, Sim. né? Tem que voltar um pouquinho, diretor. Aí. Eu acho que ele já está na ponta do pé ali. Mas assim, é uma... A visão aqui teria que ter uma câmera por baixo para saber do contato. Porque aqui o pé está sobreposto à linha. Mas eu acho que como ele está na ponta do pé para dar o salto, o calcanhar dele já não está no chão. E aí Você, por essa imagem, se tá no VAR, manda repetir a cobrança? Seguindo a letra fria da lei, sim. Eu não mandaria porque não é uma imagem totalmente clara, assim, de que há um erro de arbitragem no lance. Eu acho que É igual aquela história da bola que sai ou não sai, né, Henrique? Repete, Eric. Não, é igual aquela história que a gente discute sempre da bola, né? Que às vezes ela engana, às vezes uma base da bola, ela toca a linha e a imagem ela não consegue ser conclusiva. Né? Talvez seja isso que o VAR tenha observado, né? Só tem um ponto que aí não é a imagem que vai nos mostrar, é a minha percepção por ter sido goleiro. Para saltar, eu preciso estar em posição de expectativa, que é na ponta dos pés. Eu não consigo saltar e dar o impulso com o calcanhar, com a planta do pé no chão. Então, eu pressuponho que ele esteja com o calcanhar levantado e sem contato com a linha. Mas não é uma imagem, a imagem não é conclusiva. Eu tenho isso como uma percepção minha. Produção, vamos pedir um veredito do PC, nosso consultor de arbitragem, vamos ver o que ele nos diz. Enquanto isso, ó... em vez de vocês irem aos sites de busca e olharem, pesquisarem quem é esse maldito aí que pegou 4 pênaltis... Que é um glacial, né? A fisionomia dele não se alterou nem um minuto sequer. Vamos contar que é o grande personagem. Não entendi o Vitinha receber o prêmio. Cara... 4 pênaltis? Tinha que ter pego 5. Sinceramente, não entendi. Vamos contar quem é o grande personagem... Ô, Praz, você tem toda a razão, Praz. Tem que puxar o lado do goleiro. O cara pega 4 pênaltis, não é o melhor? Só se pegasse e batesse também. Ó, o goleiro russo, de 26 anos, revelado pelo Tipo o goleiro Praz, né? Chegou em 2024. A gente nem ouvia falar dele, né, cara? Foi titular apenas pela 4ª vez na atual temporada e sai de campo assim, ó. Em 4 jogos, sofreu 3 gols, pegou 4 pênaltis na final do Intercontinental. E é isso. Prazer, Safanov. E essa transição, ele fez nada mais, nada menos que com o Donnarumma, né? O Donnarumma sai pro Manchester City. Está na seleção da FIFA. Eleito o melhor goleiro do mundo. E o PSG, se for ver, nos últimos 2 anos, gastou bastante goleiro, né? Ele custou 20 milhões. 20 milhões. E o Chevalier, se não me engano, custou 40 milhões. 40 com variáveis que podem aumentar. São ainda. 60 milhões de euros com 2 goleiros. Sim. Pra tu ver o potencial financeiro do dinheiro é mole, né? Como diz o Denilson. Fala, PC. Não, eu queria, em cima até de algumas observações feitas pelo Eric e por você, é que
termina um ano de excelência do Flamengo, e essa excelência não é só pelo jogo jogado, pelo que foi apresentado dentro de campo. Evidentemente, o Flamengo foi aprendendo de 2019 para cá, tanto que hoje chegou nessa partida com recursos no banco de reserva maiores do que teve naquele jogo. Segundo, com um elenco que chegou, se não me engano, ao seu jogo de número 75, do ponto de vista físico, ali em condições de entrar em campo. É claro que hoje, quando chegarem no hotel, a volta para o Brasil, os 2 primeiros dias de férias serão torturantes por causa de todo o desgaste. Agora, deixa uma bela imagem do futebol brasileiro. Não é só do Flamengo, é do futebol brasileiro. Por quê? Porque o que se viu no jogo de hoje, tirando o primeiro tempo em que o PSG foi dominante, foi um Flamengo que não renunciou à sua identidade. Qual é a identidade? E aí você tem que voltar no tempo e lembrar o que disse o Felipe Luiz na sua primeira entrevista como técnico do Flamengo, antes de estrear logo dentro de uma fogueira que foi o jogo contra o Corinthians. O Flamengo competiu contra o que para muitos, Eric, é o melhor time do mundo. Fala, Luiz, de novo. Um abração aí, Rizek, Paulinho, Praz, Henrique. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a seleção. Eu acho que assim, o roteiro do que aconteceu no jogo era mais ou menos esperado. O Paris Saint-Germain é um time mais forte do que o Flamengo e está no momento da temporada em que fisicamente consegue ainda ser mais forte até do que o time oponente, no caso o time brasileiro e hoje o Flamengo, nesse momento da temporada, né? Foi um primeiro tempo de muito domínio do Paris Saint-Germain. O gol do Paris Saint-Germain deu justiça ao placar no primeiro tempo, mas o Felipe trabalhou muito bem no intervalo, mesmo sem mexer na equipe, ele conseguiu compactar mais o Flamengo. O Flamengo já não deu tanta liberdade para o Paris Saint-Germain. Né? Voltou melhor. O Pedro, quando entrou na primeira jogada, já conseguiu armar um ataque que logo depois saiu o pênalti, bem cobrado pelo Jorginho. A partir do gol de empate do Flamengo, o Flamengo se sentiu mais seguro no jogo. Conseguiu competir bastante, conseguiu oferecer dificuldades para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain continuou em cima, mas a partir dali o Flamengo começou a ter opções de ataque também. Começou a ter contra-ataques. E as mexidas que o Felipe fez foram muito boas. Eu acho que assim, foi um dos grandes jogos do Felipe Luiz na temporada hoje. Primeiro porque da estratégia? Da estratégia, das mexidas, da forma como o time saiu de um primeiro tempo abaixo para um segundo tempo e depois para a prorrogação, muito bons. Enfim, então eu acho que o Felipe tem muito orgulho do trabalho que ele fez hoje. E o Flamengo foi até onde tinha que ir, Luiz. O Flamengo, nesse campeonato mundial, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, enfrentou super bem uma das melhores equipes do mundo, não perdeu no tempo normal, foi para a prorrogação, perdeu nos pênaltis. Os cobradores não bateram mal? Pode ser, os cobradores não estavam inspirados hoje, também muito cansados fisicamente, mentalmente. O goleiro, tem que dar mérito ao goleiro russo do Paris Saint-Germain, que foi super bem, com uma explosão lateral impressionante para buscar as cobranças. Acontece, o Dembélé, melhor jogador do mundo, perdeu o pênalti também hoje aqui. Talvez se a história fosse outra, a gente já está falando o quê, né? O Rossi pegou um pênalti também. Então, fica o gosto amargo, como você falou. É óbvio que o torcedor rubro-negro que estava aqui no Brasil todo, acompanhando pelo Sport TV, sentiu que estava tão perto de conquistar nos pênaltis, com um goleiro que tem essa característica. Que foi brilhante na Libertadores, que foi preponderante na classificação por pênaltis. Então, assim, hoje de verdade, assim, acho que na verdade nunca a gente tem que fazer isso. Mas mais do que nunca hoje, não tem que apontar dedo para ninguém. Hoje o Flamengo fez um jogo que tinha que fazer e, sobretudo, apresentou para o mundo, mais uma vez, um técnico que está com um início de carreira espetacular e em pouco tempo vai estar na elite da elite do futebol mundial, Luiz. Ô Praz, uma dúvida. Ele estava com o pé sobre a linha, Fernando Praz? Não tinha contato, tem que ter uma mínima parte do pé em contato com a linha. Eu acho que ele não tinha esse contato, não. Bom, a gente vai pegar a imagem, viu, Luiz? Porque há controvérsias. Eu acho que tinha, sim, mas a gente vai pegar essa imagem com lupa. Perdão. Não, a gente vai olhar essa imagem com calma. Agora, o Eric... a atuação de hoje, olha lá, olha a imagem. Não é o melhor ângulo, vamos buscar um outro. Eu tive a sensação de que ele tinha tirado o pé todo. Acho que ele tem a pontinha do pé na linha, tá? A minha... Vamos procurar um ângulo melhor? Enquanto isso, Eric, eu acho que não é só... Assim, além do Felipe Luiz, eu acho que é a destacar o trabalho do futebol do Flamengo, porque ele chega no último jogo da temporada extenuante, com nenhum jogador machucado, podendo utilizar todos. E aquele de quem tanto se duvidou fisicamente, como o De La Cruz, foi o único que converteu um pênalti. E o banco, o elenco,
volumoso do Flamengo, eu acho que é fundamental para todo mundo chegar com saúde e fundamental para conseguir encarar um time de prateleira superior, como o PSG, fazendo muitas alterações e mantendo ou melhorando o nível do time. Quando você compara o Flamengo de 19, que o banco foi puxando para baixo a atuação daquele empate com o Liverpool, hoje foi o contrário. O banco foi dando gás e foi dando vida ao Flamengo no jogo. Então eu acho que a atuação de hoje premia o planejamento do futebol rubro-negro para 2025, viu, Eric? Eu também acho, eu concordo. Eu falei isso durante a transmissão. Acho que as mexidas que o Felipe fez, elas foram fundamentais para conseguir manter o Flamengo num nível competitivo. Os dois jogadores de meio campo que entraram, o De La Cruz e o Saúl, entraram muito bem no jogo, oxigenaram o meio campo. Era um momento em que o Paris Saint-Germain já estava dominando novamente aquele setor do campo. O Nico De La Cruz entrou muito bem na partida, até mais do que o Saúl. O Cebolinha, quando entrou, também conseguiu levar perigo ali pelo lado esquerdo, conseguiu prender um pouquinho mais a bola. Enfim, por isso que eu digo assim, o Felipe hoje fez um trabalho dele completo como técnico, pensou na melhor estratégia, na melhor escalação inicial, foi usando as peças que tinha para usar, até mesmo o Pedro, claramente o Pedro não tinha condições, se fosse um jogo normal o Pedro não estaria em campo, ele hoje se sacrificou pelo time, era um jogo importante, ele sabia disso, várias vezes, o Pedro, embora seja um jogador grande, mas ele é um jogador de explosão muscular, ele claramente estava segurando movimentações receoso, né? Muito curtinhas assim, mas quando a bola batia no pé dele, no peito dele, ela prendia, o time conseguia respirar. Por isso que eu acho que assim, foi um jogo completo do Felipe. Se o Flamengo fosse campeão mundial hoje aqui, o craque do torneio deveria ser o Felipe Luiz. Não aconteceu, acabou sendo o Vitinha. Então por isso é que Deixe suas opiniões aí nos comentários, rapaziada. Primeiro, né? Concordar aí que o Flamengo não foi muito bem nos pênaltis. Deveria cobrar com mais calma, porque final de mundial você tem que cobrar o pênalti da sua vida. Não pode cobrar de todo jeito, escolher qualquer lado, não. Tem que ver a movimentação do goleiro, atrasar a passada, que nem o Jorginho. E o Felipe Luiz, ele tirou os batedores de pênalti, né? Que, por exemplo, o Jorginho, ele poderia ter um pênalti a mais pro Flamengo. Mas, enfim, não estava na partida. E se ele continuar, será capaz de a gente levar gol do PSG, porque tava muita intensidade. E é isso. Enfim, não deu, mas na próximo ano a gente vai tentar de novo. Vai ter novas contratações aí. Espero que venham jogadores melhores pra gente tentar bater de frente com os europeus aí. Galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação, compartilha pra geral. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo.